Olá, queridos amigos! Eu decidi compartilhar este vídeo após conhecer a história inspiradora de Kurt Schneider. Ele era de uma família tradicional de judeus, porém se converteu ao cristianismo e passou por muitas dificuldades devido à sua fé, chegando a ficar internado em um hospício. Sua vida é um exemplo de perseverança e de como a fé pode nos ajudar a superar obstáculos. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais e refletir sobre sua jornada de fé. Espero que vocês se sintam inspirados e motivados por esta história, assim como eu fiquei. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa e ficar por dentro de conteúdos que vão te inspirar e emocionar. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber as notificações sempre que um novo vídeo for publicado. Não perca a chance de se conectar com histórias que vão mudar a sua vida. Obrigado por assistir! Kurt Schneider cresceu em uma família judaica tradicional, frequentando a escola hebraica 3 vezes por semana. Aos domingos, ele tinha um professor particular para se preparar para os estudos judaicos. Mas, apesar de toda essa educação religiosa, ele nunca se sentiu próximo de Deus. Nunca foi ensinado a abrir seu coração para o Senhor e a sentir o amor divino de forma única e pessoal. Mas tudo isso mudou quando ele teve uma experiência incrível que mudou sua vida para sempre. Foi uma visão de Jesus, que o tocou profundamente. Foi como se ele estivesse lá com Kurt, envolvendo-o em seus braços amorosos. Ele não sabia como explicar aquilo, mas sabia que tinha sido tocado por algo divino. Kurt ficou tão emocionado com a experiência que decidiu contar para sua família. Mas ao invés de compreensão, ele encontrou oposição e hostilidade. Sua família o ridicularizou e o chamou de traidor. E as coisas pioraram quando ele foi preso em uma ala psiquiátrica contra sua vontade. Foi um momento terrível para ele, em que se sentiu sozinho e desesperado. No entanto, mesmo em meio a tudo isso, ele encontrou força e esperança na sua fé em Cristo. Kurt sabia que Jesus era o Messias prometido, mas entendia por que muitos judeus não acreditam nele. A história e as tradições passadas de geração em geração podem ser poderosas, mas a fé pessoal e a experiência são ainda mais poderosas. Kurt se converteu em 1978, aos 20 anos de idade, e desde então compartilha sua história com o mundo. Ele espera inspirar outras pessoas a abrirem seus corações para Deus e a descobrirem a força e a esperança que a fé pode trazer. Durante o ensino médio, ele tinha um sonho: ser um lutador de luta livre. Ele ganhou campeonatos na escola e alguns troféus, mas depois que se formou, a luta ficou de lado e entrou em uma crise de identidade. Senti um vazio muito grande e me senti perdido, quebrado, confuso e em um estado de medo. Quando a luta terminou, eu não sabia mais quem eu era, pois desde a 7ª série a luta livre tinha se tornado cada vez maior na minha vida. Quando cheguei ao 11º ano, a luta livre era minha identidade total e tudo que eu era estava envolvido nela. Eu treinava o ano inteiro e as pessoas da minha escola me conheciam como Kurt Lutador. Eu estava à procura de um sentido de importância na luta livre. Meu objetivo era me tornar um campeão estadual, mas nunca atingi esse objetivo. Cheguei a ponto de sentir que poderia e estava vivendo minha realidade paralela em minha própria mente. Eu me sentia fantástico enquanto estava naquele mundo e isso era tudo com que me preocupava. Eu estava no topo daquele mundo e no controle, tinha um propósito e um caminho muito claro. Mas quando eu saí do tapete de luta livre depois da minha última luta, tudo mudou. A sensação de vazio tomou conta de mim e eu não sabia o que fazer com minha vida. Eu me perguntava se havia algo mais para mim, se a luta livre era realmente minha paixão ou apenas algo que eu tinha usado para me distrair do mundo real. Foi quando eu comecei a me perguntar sobre Deus e o propósito da minha vida. Eu comecei a ler a Bíblia e a participar de grupos de estudos bíblicos. E foi nesse momento que tive uma experiência incrível com Jesus através de uma visão. Mas quando decidi contar à minha família sobre minha fé em Cristo,
Fui preso em uma ala psiquiátrica contra minha vontade. Foi uma experiência horrível que me fez questionar tudo. Eu não entendia por que minha família e amigos não podiam aceitar minha decisão de seguir Jesus, mas mesmo em meio a todas essas tempestades, encontrei força e esperança na minha fé em Cristo. A luta livre pode ter sido minha identidade no passado, mas agora tenho um novo propósito e uma nova identidade em Jesus. Assim que eu entrei no ensino superior, percebi que estava entrando em um mundo muito maior do que a luta livre. Comecei a perceber que existiam perigos no mundo aos quais eu era vulnerável e não estava protegido. Eu nunca tinha pensado nisso antes, mas a possibilidade de ter câncer ou sofrer um acidente de carro me deixava extremamente vulnerável e com medo. Foi então que em 1978, aos 20 anos, encontrei um livro que mudou minha vida. O livro chamava-se Autobiografia de um Yogi, de um homem chamado Yogananda, um guru da Índia. Alguém me recomendou o livro e me disse que um guru da Índia podia bater em tigres com as próprias mãos e fazer façanhas sobrenaturais. Isso me intrigou e fui correndo comprar o livro. Eu o devorei. Ao ver as fotos do guru levitando do chão, senti um desejo ardente de alcançar essa realidade maior. Eu acreditava em Deus e pensei, se esse cara pode realmente levitar do chão, então eu encontrei meu novo propósito de vida. Eu queria ser capaz de fazer algo que não terminasse como a luta livre, algo que eu pudesse chegar ao topo da montanha e permanecer lá. A ideia de levitar do chão me parecia incrível, e eu sabia que isso me faria sentir muito feliz. Mas então algo inesperado aconteceu. No meio da leitura deste livro, eu fui acordado do meu sono por uma visão muito poderosa. Foi como se eu estivesse em um estado elevado de consciência, e os meus olhos ainda estavam fechados. De repente, Jesus apareceu para mim em uma visão, em cores vivas. Eu pude ver a cruz onde ele estava cravado e senti uma emoção avassaladora. Eu nunca havia falado sobre Jesus com ninguém antes, e nunca havia lido o Novo Testamento, mas nesse momento, eu soube que estava diante de algo maior do que eu jamais havia imaginado. Fiquei chocado e emocionado ao mesmo tempo, e sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu tinha encontrado meu propósito na vida e sabia que precisava seguir esse caminho, não importando o que acontecesse. A partir daquele momento, tudo mudou, e eu sabia que a luta livre não seria mais o meu foco. Na manhã seguinte, comecei a contar para minha família tudo o que havia acontecido, mas eles não reagiram bem. Eu não percebi na época, mas minha família se sentiu traída por mim, já que nunca se falava sobre religião em nossa casa. Entretanto, eu não desisti e comecei a devorar a palavra de Deus no Novo Testamento. Eu encontrei muitos versos interessantes, como o que dizia que no começo era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e que o Verbo se fez carne. Eu mostrei esses versos para meu pai e meu irmão, mas eles não entenderam e ficaram assustados com minha decisão de seguir Jesus. Isso porque, para os judeus, a aceitação e a pertença à comunidade judaica são extremamente importantes, e seguir Jesus significava abandonar essa comunidade. Infelizmente, a maioria dos judeus não está disposta a examinar as Escrituras e aceitar Jesus, já que isso lhes custaria muito. Eu mesmo fui expulso da sinagoga e não sou mais considerado judeu pela comunidade. Mesmo assim, não me arrependo de minha decisão, e escrevi um livro com o nome Chamada para o Avanço, onde conto toda a minha experiência, inclusive sobre quando fui internado em um hospital psiquiátrico por causa da minha crença em Jesus. Lá, meu pai armou para mim e disse que íamos falar com um empresário sobre a compra de um restaurante. Mas, quando chegamos no hotel, havia 3 homens me esperando, e um deles me disse que eu viveria 20 anos como uma pessoa normal e que ele iria me tirar daquela coisa. Esse episódio foi marcante em minha vida e me mostrou que seguir Jesus pode trazer perseguições e dificuldades, mas que a esperança e a salvação são reais. Eu me lembro claramente daquela noite, quando eu disse ao homem que Jesus era o Messias e ele tentou me acalmar. Fique calmo, ele disse.
Não temos nada com que nos preocupar. Mas eu já sabia que algo estava errado. Não era apenas a minha fé em Jesus que o incomodava, mas o que ele faria comigo por causa disso. Quando eu me levantei para ir embora, um dos guardas me ordenou que sentasse novamente. Eu não tinha escolha a não ser obedecer. Nós voltamos para casa, mas para garantir que eu não pudesse escapar, um dos guardas dormiu no meu quarto naquela noite. Na manhã seguinte, fui levado para uma casa de reabilitação na Califórnia. Eu não fiquei lá por muito tempo, mas foi tempo suficiente para saber que algo estava muito errado. Certo dia, quando entrei na casa, vi algumas malas paradas bem na porta. Meu pai apontou para a janela e disse: "Você está vendo aquele carro de polícia? Nós vamos transferir você para a enfermaria psiquiátrica do Hospital Monte Sinai, em Cleveland." Eu sabia que não podia lutar contra eles. Eu fui trancado na enfermaria psiquiátrica por 2 meses. Foi uma das piores experiências que já tive na minha vida. Todos os dias eu acordava e não tinha para onde ir. Eu estava trancado naquela sala, com medo do que poderia acontecer comigo. Mas eu nunca perdi a minha fé em Jesus. Eu sabia que Ele estava comigo, mesmo naquela escuridão. E então, em um momento de desespero, eu tive uma visão. Eu vi um raio de luz vermelha descendo sobre a minha cabeça. Eu sabia que aquilo vinha de Deus. E foi assim que eu soube que minha fé em Jesus era verdadeira. Após alguns meses fui libertado e pude seguir a minha vida. Mesmo depois de tudo que passei, eu continuo firme na minha fé. Eu sei que é difícil para os judeus acreditarem em Jesus, mas eu vi a luz. Eu sei que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu mal posso esperar para encontrá-lo face a face. Eu estou neste caminho há 40 anos, e sei que valeu a pena. E você, o que acha da jornada que passamos pela fé? Deixe um comentário, dê um like e compartilhe essa incrível história para que mais pessoas possam conhecê-la.